Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Venho deixar para vocês hoje um tema muito interessante que talvez não sirva diretamente para você, mas com certeza vai servir para alguém que você conhece. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que se você gostar do final do vídeo, deixa por favor o seu like, isso vai me ajudar bastante, vai fazer com que o meu canal consiga alcançar um número maior de pessoas. Se você quiser deixar o seu comentário, nossa, eu vou amar, vai ser muito bacana para mim entender o que você achou do vídeo e principalmente ver a sua sugestão, se você tiver alguma a respeito de uma próxima produção do canal. E claro, se você quiser se inscrever, vai ser uma honra ter você como meu inscrito. Agora vamos para a parte que interessa? Nós vamos entender e tentar ampliar o nosso conhecimento para combater a insegurança, a inferioridade e a baixa autoestima. Vamos lá? Bom, continuando aqui, nós vamos, primeiro passo, entender as características de cada uma dessas sensações, sentimentos que nós podemos desenvolver ao longo da nossa vida, que é o de inferioridade, o de autoestima e de insegurança. É muito importante que no decorrer da vida a gente tenha todos esses sentimentos ausente para que a gente possa ter uma vida de qualidade. No entanto, não é incomum que por alguns períodos da nossa vida, em função de algumas vivências, a gente acabe desenvolvendo esse tipo de sentimento. E de fato, eles podem atrapalhar muito a nossa qualidade de vida, tá? Então vamos entender. Inferioridade. Então, pessoas que têm essa sensação de inferioridade, geralmente elas se comparam com todo mundo, a todo momento, sempre se colocando em posição de inferioridade e se boicotam em relação ao sucesso da vida, pois não se julgam merecedores de nenhum tipo de posição de destaque. São pessoas que têm consigo aquela coisa de que o outro é mais bonito, aquela fala de timidez onde quando se é dada uma oportunidade para que ela se coloque, ela não consegue se expressar, mesmo que em algum momento ela tenha aquilo como já totalmente dominado o assunto, tenha conversado às vezes sobre ele com alguns colegas, tal, em sala de aula, no trabalho, né, ou com a família, quando ela tem a oportunidade de colocar ali à tona aquele potencial, aquela ideia, aquela reflexão, que vai colocá-la numa posição de destaque, de valorização, por ela se julgar inferior a todas as pessoas que a cercam, imediatamente ela anula essa possibilidade, ela se fecha e ela não consegue expor nenhuma atitude, nenhum pensamento, enfim, nada que coloque em posição de destaque, tá? Autoestima baixa. Então, uma coisa puxa a outra, não parece que é a mesma coisa? Elas se complementam nesse processo. Então, a pessoa que se sente inferior automaticamente tem uma autoestima baixa, que tem como característica, é uma pessoa que não tem boa visão sobre si, nem da parte intelectual, nem da parte cognitiva, nem da parte física, principalmente da parte física, tá? Ela se considera feia, se considera burra, se considera incapaz. Para resumir, é basicamente isso, tá? Mas geralmente isso acontece porque, ao mesmo tempo, elas têm um senso crítico altamente potentes, né? Eles são pessoas extremamente críticas sobre todas, não só sobre si, mas sobre todas as pessoas que a cercam. Então, por isso que ela olha o defeito do outro pela seu alto índice de criticidade e também joga essa criticidade sobre si mesmo. E como ela tem essa questão da inferioridade, de uma visão sobre si mesmo potencialmente baixa, então uma coisa vai meio que puxando a outra, tá? Elas não se sentem sequer atraentes para nenhum tipo de conquista. Quando a gente fala conquista, é de todos os campos da vida. Desde os primeiros anos, ela não se sente uma pessoa capaz de conquistar amigos, de conquistar afeto,
de conquistar um namoradinho, de conquistar uma melhor amiga, de se posicionar na empresa e conquistar uma vaga de liderança, de disputar algum cargo no mercado de trabalho, tudo aquilo que faz com que ela tenha a necessidade de competir com alguém, ela se sabota muitas vezes para que aquilo não aconteça, tá? Porque ela acha que a pessoa, para alcançar qualquer posição na vida, ela não tem que ser boa, ela não tem que ser ótima, ela tem que ser perfeita. E aí, com isso, lógico, como ninguém é perfeito e nem ela mesma, obviamente, ela se coloca lá para baixo, então ela não aceita menos do que a perfeição. E o mais interessante de tudo é que, ao mesmo tempo que ela não aceita pessoas menos do que perfeitas na sociedade, ela também não aceita para si. Então, ela usa isso como, muitas vezes, como uma justificativa inconsciente de afastamento do outro, tá? Uma coisa que é interessante, e ela tem uma fala e ações autodestrutivas, né? Então ela não sabe aceitar um elogio. Quando alguém fala, nossa, como você tá bonita, ela, imagina, isso aqui não é nada, isso aqui é uma roupa velha. Ou então, isso aqui eu comprei na lojinha ali, foi baratinho, nem presta, uma coisa nem se compara com a sua, ou então ela prefere até se ausentar de momentos em que ela considera que ela vai estar exposta, né? E tal. Então é muito complexo esse processo. E ao mesmo tempo que ela julga o outro como com muita crítica, ela tem uma necessidade também de, por ela se achar tão inferior, o processo de se colocar em um relacionamento abusivo na mão de pessoas que têm essa visão da sua falta de defesa, ela também abusa, né? Ela cai na mão de abusadores, ela cai na mão de pessoas que já têm como índole colocar em prática relacionamentos abusivos. Eu acho que deu para ser clara, né? E ela, justamente por ela se sentir inferior, ter uma autoestima extremamente rebaixada, ela também se sente insegura diante de tudo que eu disse, ela tem uma prática muito clara de insegurança, onde eles gostam de demonstrar muitas vezes, não se anulando, mas também pode ser de forma oposta. São pessoas que gostam de demonstrar a sua superioridade a todo custo, a todo tempo, são pessoas que normalmente, pela criticidade que têm, gostam de inferiorizar as outras pessoas, ridicularizar as outras pessoas, fazer com que o outro seja diminuído para que ela se sinta valorizado ou maior que o outro, nem que seja naquele momento. Então, são pessoas que gostam de expor as outras, de ridicularizar, de colocar numa situação de destaque negativo, tá? Jogam brincadeirinhas ácidas, desnecessárias, justamente para que aquela pessoa que naquele exato momento está em evidência, ou que ela considera que estará em evidência, seja diminuído ou subjugado em função do que ela possa proporcionar, para que isso traga um conforto maior para ela, tá? Motivos de ações autodestrutivas. Bom, são inúmeros, tá? Mas nós vamos começar pelo principal deles, que é a questão da infância. Então, geralmente, pessoas que têm essas características comportamentais, então, vamos voltar lá para que a gente possa lembrar, né? Que a autoestima rebaixada, a sensação de inferioridade, a insegurança, acontecem devido a ações, né, vividas durante o seu período de infância, desde da sua concepção no ventre materno até o momento em que ela se torna criança e adolescente, se prepara para uma vida adulta. Pode acontecer por falta de atenção da parte dos pais, dos familiares, falta de elogios, falta de incentivos motivacionais durante o seu período de desenvolvimento. Então, é aquela criança que não tem aquela atenção e que ela não tem aquela
motivação para assertiva, onde ela se sinta capaz de superar pequenos ou grandes desafios ao longo da vida, tá? E principalmente quando a gente fala do elogio, é a questão do acolhimento emocional da família, onde a cada momento que essa criança fracassar, porque ninguém é perfeito, que tenha uma fala de conforto dizendo: olha, o que você fez realmente não foi legal, mas eu tenho certeza que você pode fazer melhor que isso. Você precisa da minha ajuda? Será que você consegue melhorar sozinho? Então que a criança se sinta amparada, mesmo quando que ela cometer alguma coisa que não seja tão positiva ou não alcançar, né, um objetivo como ela esperava, tá? Críticas excessivas e exigências de perfeição durante a infância e adolescência. Eu já fui professora, né? Para quem não sabe, então eu já fui professora dos anos iniciais, né? Inclusive também já fui professora de faculdade. E o que eu percebi? É muito comum, muito recorrente, principalmente dentro de escolas de ensino privado, que o grau de exigência, de expectativa dos pais sobre os seus filhos é altíssimo. Então, tem pais que não aceitam menos do que o melhor, do que a posição de destaque, do que as melhores notas, do que o melhor desempenho. Então, eu já me deparei com crianças, né, durante esses primeiros anos, na fase de terceiro, quarto ano, né, onde já estavam alfabetizadas e tal, e já se deparavam com desafios um pouquinho maiores, extremamente abaladas em épocas de prova, durante os seus estudos, com medo de ter um baixo desempenho. O que é um baixo desempenho para uma criança extremamente exigida? É uma nota B, uma nota 8, uma nota 9, nada que seja abaixo de 10 é aceito. Então ele tem que ser o melhor judoca, a melhor bailarina, o medalhista, nada menos do que pódio numa disputa de natação, o melhor aluno da sala, enfim, tudo aquilo que indica a perfeição e o bem-sucedido. Não é aceito menos que isso por parte dos pais. E isso é muito complexo. Querer que a criança seja super desenvolvida em todas as suas habilidades, e o que é impossível, e acima de tudo, que ela já tenha um entendimento e uma maturidade emocional para lidar com atividades que nem são compatíveis com a sua idade. Então, isso é extremamente complexo e deixa situações mal resolvidas que lá na frente, na sua fase adulta, vão ser extremamente prejudiciais para o seu convívio e desempenho, tanto da vida profissional quanto pessoal. E também, ao contrário disso, o oposto também atrapalha. Sabe aquela história de tudo que é demais atrapalha? Então, o excesso de exigência é terrível, né? É desastroso, mas também a falta de exigência ou excesso de proteção é devastador na vida de qualquer ser humano. Por quê? Então, são pais que são super protetores, né, no período da infância, não permitindo que a criança se desenvolva enfrentando os desafios naturais do seu desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico, social, né? São pais que não aceitam, por exemplo, críticas sobre os seus filhos, que tiram seus filhos, isentam seus filhos de qualquer tipo de responsabilidade sobre os seus atos, que quando são chamados na escola, né, para conversar sobre alguma atitude que foi inadequada por parte do filho, não aceitam essa visão por parte dos professores, acha que é perseguição, implicância, não permite muitas vezes que o seu cônjuge ele atue na educação do seu filho, então ele intervém de uma forma super protetora, não permitindo que o pai coloque o filho para pensar sobre uma atitude inadequada, ou que o pai tenha algum tipo de autoridade sobre o seu filho quando ele vier a realizar alguma coisa que não foi adequada para aquele momento, ou uma fala, ou uma atitude, enfim, que o pai considerar inadequada, enfim, não se ajustam nessas falas, tá? Isso fala o pai, mas também pode ser
ser de mãe para pai, ou de pai para mãe, ou de pai para outra, qualquer pais para outras pessoas da família. Então é muito complexo isso, porque faz com que esse indivíduo cresça sem nenhuma noção de valores, cresça sem nenhum parâmetro de respeito, né, e de limites da sociedade, onde há o espaço dele e o espaço do outro, onde ele saiba onde começa o espaço do outro, onde termina o espaço dele. E principalmente com aquele conceito criado sobre responsabilidade sobre as suas ações, né? Ações e consequências dos seus atos. Então, isso é muito complicado, principalmente quando todo esse processo avança por uma fase da vida que é a adolescência, onde a tendência a ter atitude um pouco menos aceita socialmente, ela se torna muito mais alta, e aí, em função dessa falta de limite, de entendimento, de responsabilidades e de consequências sobre os seus atos, agravam ainda mais a situação do desenvolvimento emocional, social e afetivo desse adolescente, tá? Bom, a falta da busca pelo autoconhecimento ao longo da vida. Então, quando você se depara com uma vida difícil, com um histórico infeliz de uma infância que houve abandono, houve abuso, houve negligência e tudo mais, e você se entrega para essa realidade sem tentar transformar a sua vivência e buscar o seu autoconhecimento, né, sabendo que todos temos o lado bom e ruim, mas tentar entender quem é você nesse processo e saber se defender e se conhecer e se sentir completo como um todo enquanto indivíduo, fica muito difícil depois você conseguir tomar conta de si quando vem as adversidades da sua vida. E para nós terminarmos, como superar essas crenças limitantes e ter qualidade de vida. Então eu vou ler e depois eu vou explicar para não ficar muito extenso. O autoconhecimento é fundamental. Então, faça uma lista de cada ponto positivo e negativo que você possui. Todos nós possuímos pontos positivos e negativos. Não precisam ser coisas grandiosas, mas todos nós temos. Vou dar um exemplo aqui. Olha, eu não sou muito boa para redigir textos. Ai, mas eu tenho uma super habilidade para desenhar. Eu sei desenhar como ninguém. Ou então, olha, eu não sou muito boa com as palavras, mas eu consigo me expressar através da arte. Eu consigo organizar uma casa como ninguém. Enfim, nós sempre temos um lado bom e um lado que não é tão bom assim, né? Olha, eu sou super uma pessoa assim que eu tenho uma paciência minúscula, mas em compensação, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu não sei trabalhar em grupo, mas sozinha eu rendo, que é uma maravilha. Todo mundo tem o seu lado bom e ruim, tá? Então coloque ali lado a lado, pontos positivos e pontos negativos. Nunca ignore os seus instintos e necessidades. Algo que te faz mal, não aceite. Não é porque o outro aceita, ou porque o outro faz, ou porque você não se julga você se julga menos importante, que você tem que aceitar tudo de todo mundo. Não é porque a pessoa é um familiar que ele pode fazer com você o que ele bem entender. Não é porque é seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão que você tem que aceitar tudo de boca calada, tá? Então começa a se respeitar enquanto instinto e necessidade. Analise cada frase ou conceito autodestrutivo e busque alternativas para tentar melhorar esse aspecto. Então, não aceite nem do outro e muito menos de si mesmo. Quando vier algo, você quiser, por exemplo, eu quero fazer um curso, eu quero tirar a carteira de habilitação. Eu quero tirar a carteira de habilitação. E aí vem aquele pensamento negativo, mas você não vai conseguir, você é uma pessoa desastrada, você vai matar o primeiro que vem na sua frente, cuidado que carro é uma arma na sua mão, você vai ser responsável pela morte das pessoas, Você para, respira e pensa. O medo é natural quando a gente se depara com o desconhecido. Ninguém nasceu sabendo, todo mundo um dia aprendeu. Claro, acidentes acontecem, mas também, a partir do momento que você se depara com o desconhecido, é natural que o medo venha à tona. A partir do momento que você dominar aquela técnica, o medo desaparece. Tudo bem?
Rebata os pensamentos negativos de boicote através de lembranças positivas. Então, quando vier um pensamento, por exemplo, de um maltrato que você sofreu na infância, de uma frase que doeu no seu coração, um momento que você se sentiu humilhado e tantas outras vivências da sua vida que amarguram o seu coração, lembra de alguma fase bacana. Ai, na minha infância, poxa, meu pai me disse aquilo, minha mãe me disse aquilo, ai, eu me senti ofendida, eu me senti tão mal. Ai, mas eu tive tanta coisa boa na infância. Nossa, eu me lembro de quando eu brinquei assim, eu me lembro daquilo. Ai, o meu pai me maltratou, mas a minha madrinha foi muito bacana. Ai, mas a minha avó era o máximo. Ai, entendeu? Começa a tentar substituir pensamentos negativos ou lembranças negativas por positivas, tá? Em momentos que você se sentiu forte, por momentos que você se sentiu firme, por momentos que você se sentiu amada e valorizada. Viva a vida cercado de pessoas, mas ame, acima de tudo, o seu momento de solitude. Solitude não é solidão. Solitude é você com você mesmo. É aquele momento em que você tira para você, faz o que você gosta, sozinha, que você se inspira, que você se cuida, que você se trata, que você se dá o direito de ser e fazer alguma coisa só para você, em que a autossuficiência se estabelece como prioridade para você, tá? Abandone a culpa pela falta de amor que faltou na sua vida, pela atenção que não te deram e pelo reconhecimento do outro que não veio. Porque assim, você não tem domínio sobre todas as coisas. A vida é assim. Às vezes você não foi o filho, teoricamente, o filho predileto. Tudo bem, acontece. Ninguém tem que gostar de você porque você quer que ela goste de você por um grau de parentesco. É a vida, mas isso não significa que você seja menos valorizado ou que você tenha um valor menor que o outro. O valor tem que estar em você, você tem que ter consciência dele, não o outro. Você tem que fazer o melhor por você, você tem que ser bacana para você. E eu vou te dizer mais, a vingança nesse ponto de, não gostou de mim, pois agora vai ter motivo para não gostar mesmo, que eu vou infernizar a sua vida. Você não disse que eu era um delinquente? Pois agora eu vou ser um delinquente. Você não disse que eu era uma pessoa dada, uma mulher sem valor, uma mulher fácil, então agora eu vou ser mesmo para você entender. Não! Mostre para você mesmo que todas as pessoas que te julgaram estavam erradas. E a sua maior vingança, sabe qual é? É você lá no final do processo vencer na sua vida com todos os valores que disseram que você não tinha. Isso vai ser o seu grande trunfo na vida. E por fim, se você quer muito essa mudança, quer muito essa autoapropriação e você não consegue realizar essas pequenas tarefas que nós fomos, que eu fui dizendo para você, sozinha, não tem problema. Isso é muito natural e você não é fraco por isso. Nós, enquanto profissionais da área de saúde mental e de qualidade de vida, estamos aqui à sua disposição para te ajudar. Se não for eu como psicanalista tenho a minha função, um psicólogo tem a dele, um psiquiatra tem a dele. Procura aqui nos meus vídeos, eu falo sobre a diferença de cada um deles e de repente a busca certa pelo profissional correto vai fazer com que essa chavinha na sua vida seja virada e você de fato deixe esse monte de fantasma para trás e consiga finalmente tomar conta da sua vida de verdade, sem interferência externa e sendo uma pessoa plena e feliz, que é o que eu realmente quero para você. Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha incentivado você, que você, agora que você conseguiu me escutar um pouquinho, que você se sinta realmente firme, com vontade de buscar ajuda e de se apropriar da sua vida, porque nunca é tarde, tá bom? Sempre há uma boa saída e caminhos incríveis para você percorrer, que até então você desconhecia, tá bom? Um beijo grande, um abraço para você e assista meus próximos vídeos que eu vou trazer mais conteúdo bacana para dividir. Tchau, tchau!